Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. 2 pessoas foram indiciadas pela morte de 4 pessoas dentro de um carro de luxo em Balneário Camboriú no dia 1º de janeiro. De acordo com o laudo pericial, uma falha mecânica depois de uma modificação do veículo provocou o vazamento de monóxido de carbono, causando a intoxicação dos jovens. Segundo a investigação, as alterações foram feitas para aumentar a potência do automóvel. É comum encontrarmos carros modificados pelas ruas, mas será que as práticas são permitidas pelas autoridades? O que não pode ser modificado num carro? E quais são os perigos em alterar as características originais de um veículo? O JR 15 Minutos esclarece essas e outras dúvidas com o doutor e professor de Engenharia Mecânica no Instituto Mauá de Tecnologia, Cleiton Barcelos Abel. Bem-vindo ao nosso podcast, professor. Olá, Celso. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record em Goiânia, Mônica Novaes. Mônica, o dono da oficina e o responsável por instalação da peça foram indiciados e poderão responder por 4 homicídios culposos. Olá, Celso, muito obrigada pelo convite. Olá, professor Cleiton. Exatamente, Celso, a Polícia Civil concluiu o inquérito da morte deste grupo de jovens em um carro de luxo no dia 1º de janeiro, em Balneário Camboriú. De acordo com as investigações, a ruptura de uma peça modificada na oficina causou o vazamento de monóxido de carbono que intoxicou e matou os 4 jovens. Esse automóvel passou por pelo menos 4 customizações. Professor Cleiton, o monóxido de carbono está presente em todos os veículos. Que substância é essa? Mônica, o monóxido de carbono é um dos gases produzidos pela combustão de combustíveis carboníferos. Todo combustível que contém carbono, né, o elemento carbono na sua composição, ao ser queimado na presença de oxigênio, ele gera principalmente 2 gases. O dióxido de carbono, o famoso CO2, é o que é emitido até pela gente quando a gente exala, é o produto da combustão completa do carbono com oxigênio, e o monóxido de carbono. O monóxido de carbono é emitido em menores concentrações, só que, diferentemente do dióxido de carbono, ele é tóxico. O dióxido de carbono ele não é tóxico. Se você colocar um saco plástico na sua boca e expirar várias vezes o que sai dos seus pulmões, que tem um teor grande de CO2, de dióxido de carbono, isso não vai causar problema para você. Mas se você respirar monóxido de carbono, mesmo que em concentrações muito baixas, intoxica e leva à morte. E o que acontece? Os motores que se utilizam de gasolina, de álcool, que são combustíveis que contêm carbono na sua composição, ao serem queimados no motor, vão produzir um pouquinho de monóxido de carbono. Só que esse monóxido de carbono, ele não vai direto para a atmosfera. Ele passa por um componente chamado conversor catalítico. Um conversor que usa catálise química converter esse monóxido em dióxido de carbono. Então, o que sai lá na pontinha do escapamento, se tiver tudo estanque, desde a saída do motor até a ponta do escapamento, você tem um teor muito baixo de dióxido de carbono. Agora, se você tiver um vazamento desse gás antes dele passar por esse componente que é o conversor catalítico, aí você pode ter um problema de intoxicação ao respirar aquele gás. Uma parcela dos brasileiros, principalmente jovens, tem o intento, o desejo de modificar, alterar o carro, seja para aumentar a performance ou para torná-lo mais atraente. Quais são as modificações mecânicas mais comuns hoje em dia, professor? Celso, como você mesmo comentou, existe essa busca por customizar, por tornar aquele seu carro personalizado a ponto de ser reconhecido como único só seu. Existem várias modificações que os proprietários acabam fazendo, no sentido de torná-lo personalizado, torná-lo único. Uma das principais modificações é o famoso remap. O que é o remapeamento? É você alterar o computador que gerencia o motor ou a transmissão, o câmbio desse carro, para que ele tenha um desempenho maior, tenha uma maior potência, um maior torque, consiga atingir maiores acelerações e maiores velocidades. Isso é uma coisa que, tanto aqui no Brasil quanto fora, existem preparadores que fazem isso, alguns de forma mais conscienciosa, outros de forma menos conscienciosa, porque às vezes não é só mexer na potência do motor, Se o carro foi projetado, testado pela montadora para ter um motor de, vamos dizer aí, 100, 150 cavalos de potência máxima, o sistema de freio, o sistema de transmissão, toda a suspensão do veículo está em acordo com essa potência do veículo, porque lá na frente ele vai ter que brecar, vai ter que parar. Então, os outros sistemas também são, digamos assim, casados com o que o veículo tem de potência máxima. Se um proprietário deseja fazer a modificação da potência do seu motor e não presta atenção nesses outros fatores, ele pode pôr em risco, inicialmente, a sua própria vida, porque pode ser que ele venha perder controle desse automóvel ou por uma frenagem inadequada, por uma estabilidade em curva não adequada, pode botar em risco a vida dos que o circundam, um carro que está do lado, um carro que está vindo na pista contrária, um transeunte que está atravessando no semáforo, pode
pode colocar em risco também a durabilidade do seu carro, fatalmente a durabilidade daquele veículo, daquele motor vai ser reduzida. Então, esse remap, esse aumento de potência em torque é uma das modificações. Existem outras modificações no sistema de escapamento. Além de ter um aumento de potência, dá a sensação de aumento de potência. Então, esse sistema de escapamento que produzem ruídos mais elevados, pressões sonoras mais elevadas, aquele estilo mais esportivo, também são modificações que são buscadas. Sistema de suspensão, redução da altura do veículo em relação ao solo para dar aquela sensação de um carro esportivo arracado ao chão, a suspensão, mola, amortecedores, diâmetro dos pneus, diâmetro de roda, via de regra são as principais customizações, personalizações que são realizadas no mercado hoje. Muitos motoristas optam por fazer essas alterações para aumentar aí o número de acessórios do automóvel ou para deixá-lo mais moderno, mais estiloso. Professor, algumas das alterações mais comuns podem estar aí em desacordo com a lei? Sim. Existem modificações que deveriam ser passadas por um órgão competente e técnico para as homologar. Então, vou dar um exemplo típico. Conversão para gás natural. Isso é uma coisa que é prevista pela legislação brasileira. Um proprietário pode pegar o seu veículo, que inicialmente foi produzido pela montadora, pelo fabricante, trabalhar ou com gasolina, ou com álcool, ou sendo flex, mas aí o proprietário quer convertê-lo para gás natural. Ele tem que passar, obrigatoriamente, para uma agência certificada para fazer essa alteração. Então, essa agência, essa oficina certificada, ela vai instalar os sistemas de alta pressão onde o gás vai ser armazenado, os reguladores de pressão do gás, as tubulações, isso tudo é uma alteração que tem que ser certificada por um agente autorizado. Tipo assim, não, eu vou colocar um sistema de som diferente no meu carro. Desde que esse sistema de som não vá alterar as características de segurança do veículo, aí você pode fazer num auto elétrico de sua confiança. Mas então existem gradações, existem modificações que são proibidas por lei, existem modificações que são permitidas desde que sejam feitas por órgãos autorizados e credenciados, e existem modificações menos críticas que o próprio proprietário pode realizar. Professor, uma das modificações mais frequentes que a gente vê por aí, que podem ser feitas, é mexer nas rodas, nos pneus que vieram da fábrica, geralmente com a troca por unidades, modelos aí com o diâmetro do conjunto original. Caso sejam maiores, as chances de acidentes aumentam? Então, quando um veículo é produzido, né, ele é concebido pela fabricante, existe todo um conjunto de projetos e de testes que são feitos para aquele determinado veículo, para aquela configuração. Então, em relação a isso, Mônica, vamos dar um exemplo. Digamos que tem um veículo que originalmente foi projetado para trabalhar com rodas de diâmetro 15 polegadas e com pneus cuja altura 100 milímetros. Dando um exemplo aqui. Então, o diâmetro externo do pneu está definido e a largura, né, a banda de rodagem, que é a faixa que apoia, faz o contato do pneu com o solo, foi definido para essa geometria. O que acaba acontecendo? Existe um tipo de modificação onde você aumenta o diâmetro da roda, né, do aro da roda, então a parte metálica da roda aumenta, você diminui a altura do pneu, de tal forma que você pode manter o diâmetro externo. A parte visível, né, o que você vê, dá uma sensação de um conjunto maior, mas às vezes não, é só a roda que está maior e o pneu está mais baixinho, mas o diâmetro externo está igual, a largura da banda pode ser mantida igual. Então, do ponto de vista de desempenho do veículo, de dinâmica veicular, isso não vai alterar muito as características de dirigibilidade do veículo. O que vai acontecer? O veículo vai ficar mais duro, né? Porque ele vai diminuir aquela parte de amortecimento que o pneu exerceria. Então, o veículo fica mais duro, menos confortável, digamos assim, na sua condução. A parte de curvas pode ficar melhorada, porque o pneu vai dobrar menos, né? A roda vai dobrar menos em cima do pneu. Mas, desde que você não altere essa geometria básica da suspensão, ele está de acordo com o que o veículo foi fabricado e foi testado. Agora vamos fazer uma outra hipótese. Não, o proprietário aumentou o diâmetro da roda, aumentou o diâmetro do pneu, aí começa a ter potencial interferência com toda a parte do chassi do veículo, a parte do paralamas, a parte das molas, a dinâmica do veículo fica diferenciado, é um reprojeto. Então isso, em tese, deveria ser validado por especialistas para verificar se, por acaso, eu não vou estar com uma situação muito instável e muito ruim de dirigibilidade do veículo na rua. Além da integridade do automóvel, algumas reformas podem colocar aí o condutor e passageiros em risco, né, professor? E também tem o seguinte, qualquer modificação, seja envelopamento, seja blindagem do veículo, são coisas que, digamos assim, precisam de autorização e comunicação ao Departamento de Trânsito, né? Sim.
Existem modificações, como eu falei, dependem e demandam a autorização do órgão de trânsito responsável. Mudar a cor do veículo. A legislação brasileira impõe que a cor predominante do veículo esteja de acordo com a sua documentação. Se ela não estiver, isso é passível de uma infração e, eventualmente, até um recolhimento do veículo, dependendo da gravidade disso, né? Então, você envelopar um veículo alterando as características de cor, isso deveria passar por uma reinspeção e a emissão de um novo documento. Blindagem, mesma coisa, né? A blindagem, nos seus diversos níveis, desde os níveis mais simples até os mais complexos, né? Acaba por aumentar uma massa do veículo, porque você começa colocando vidros mais espessos, revestimentos, à base de Kevlar, à base de outros componentes que tornam o veículo mais pesado. O tornando mais pesado, a sua dinâmica fica diferenciada, tempo de frenagem, a distância de frenagem fica maior. Então, toda uma série de atividades que precisam ser reavaliadas para que esse veículo seja seguro na condução. A modificação muitas vezes é passível de multa, mas nem sempre há, digamos assim, sistemas ou órgãos ou pessoas que fiscalizam a integridade, né, de uma modificação realizada no veículo. Sim, isso eu acho que é uma coisa que não é só do Brasil, é do Brasil e de vários lugares do mundo, né? O poder fiscalizador nem sempre está no mesmo nível de volume de fiscalizar a massa das modificações. Então, certamente, aqui no Brasil deve haver uma série de veículos que já foram modificados e que estão rodando na rua e que estão em desacordo com a legislação, tanto do ponto de vista de segurança, que talvez seja o mais crítico, como do ponto de vista ambiental. Então, um exemplo, né? Antigamente nós tínhamos os sistemas que faziam a avaliação e o controle das emissões gasosas em alguns municípios aqui do Brasil. Esse sistema hoje não está mais em aplicação. Em alguns lugares do mundo isso ainda é aplicado, quer dizer, o veículo tem que ser rotineiramente submetido a um teste de emissões, a um teste de freio, a um teste de sistemas principais, né? E às vezes o pessoal aqui no Brasil burlava, simplesmente tirava por exemplo, esse conversor catalítico, que é muito importante para evitar esse problema de contaminação por monóxido de carbono, mas que do outro lado é muito caro. Então, o conversor catalítico que foi danificado, às vezes custa muito caro para ser reposto. O que o pessoal na rua acaba fazendo? Eu retiro esse sistema, tento burlar os sistemas embarcados do veículo que vão detectar que esse componente está com falha, e aí eu continuo andando com o meu veículo na rua. Talvez o que nós tenhamos que fazer é cada vez mais fortificar, enaltecer e divulgar a importância de que você não realize modificações no seu veículo, ou por companhias ou empresas que não estão capacitadas para tal, porque é complicado você fazer essa modificação numa oficina que não tem recursos nem para testar depois do seu veículo, e isso pode causar problemas para você, para os seus passageiros do seu veículo, para transeuntes, para outros usuários da via pública, para o meio ambiente. Então nós temos que conscientizar a população cada vez mais de que há riscos em se fazer essa alteração sem o devido acompanhamento técnico. Agora, para fazer uma modificação no veículo, desde que ela seja permitida, o proprietário precisa ir encontrar uma oficina confiável. Afinal, esse é um ponto fundamental para que alterações sejam realizadas de maneira segura. Sim, eu acho que não só, né, Celso, não só por uma modificação, mas até pela manutenção usual do seu veículo. Imagina que você tem um veículo que tem que passar por uma substituição das pastilhas de freio. São coisas críticas no seu carro para que vão te garantir uma frenagem adequada no dia a dia, no caso de emergência. Esse item não é necessariamente um item que foi modificado, mas se você levar o seu veículo para uma oficina, para um profissional não habilitado, ele pode fazer alguma coisa errada e você perdeu o freio na hora que você mais precisa. Isso também serve para as modificações. Então, de novo, se o proprietário quiser fazer uma modificação para personalizar o seu veículo, tente angariar informações que comprovem que aquela oficina tem a capacidade técnica de fazer, não é a primeira vez que eles estão fazendo, não é uma brincadeira de alguém que vai fazer para o amigo. Se for uma modificação que requeira rehomologação, que ela tenha a capacidade de solicitar essas autorizações junto aos órgãos competentes. Então, a sugestão que eu dou é essa: busque sempre a referência dessa oficina, desse profissional, para garantir que as alterações, sejam de fábrica ou sejam modificações personalizadas, sejam de acordo com a segurança e o meio ambiente. Esse episódio, né, dos 4 jovens que morreram intoxicados por monóxido de carbono lá em Balneário Camboriú, revela que tanto o dono da oficina como o mecânico que realizou são responsáveis, né, e serão indiciados pela morte dos mesmos, né? O que eu imagino é,
um proprietário da oficina ou o dono mecânico que fizeram as modificações, primeiro, eles deviam saber dos riscos que aquilo que eles estavam fazendo envolvia. Tá? Então, isso é a primeira coisa que o profissional tem que saber. Se eu vou mexer no sistema de escapamento, vou mexer num tubo compressor, isso pode levar a um vazamento de um gás que pode gerar uma intoxicação, ele saber quais são as medidas que ele tem que tomar pós-modificação para se certificar que aquilo não vai acontecer. E também o proprietário tem que saber, isso é a parte mais difícil, porque normalmente o proprietário às vezes é leigo. Ele quer um ruído mais agradável do seu carro, mas a princípio ele não sabe quais são as implicações técnicas e riscos que vai gerar. É meio que pedir para fazer uma modificação que você não sabe como vão ser as consequências, autorize essa modificação sem saber dos riscos, né? Então, assim, existe responsabilidade, eu acho que nesse caso, talvez dos dois lados, tanto dos proprietários e dos mecânicos, quanto do proprietário que eventualmente pediu para fazer a modificação e talvez não num lugar que tivesse a certificação e a capacidade técnica de fazê-lo. Muito bem, o 15 Minutos de hoje termina aqui. Eu quero agradecer a participação e as informações do doutor e professor de Engenharia Mecânica no Instituto Mauá de Tecnologia, Cleiton Barcelos Abel. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer conversar com vocês aqui na Record. E agradeço também a participação da repórter da Record em Goiânia, Mônica Novaes. Obrigado, Mônica. Obrigada, Celso. Obrigada, professor. Obrigada pela oportunidade de participar dessa conversa. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.